Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela tua intimidade conosco, Senhor. Queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações esta noite, abençoando os pais que estiveram aqui, os pais que estão aqui, os aqui representados, que eles possam entender que tudo aquilo que nós fizemos hoje foi para lembrar que os filhos, eles são responsabilidade nossa, sim. Quem tem que trazer os filhos ao conhecimento da palavra não é a igreja somente, mas é dentro de casa. Porque a igreja, ela direciona, mas quem vai inculcar são os pais. Vai dando capacidade a esses pais, ó Pai. Vai dando, Senhor Deus, a possibilidade deles viverem isto. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Nós estivemos aqui na quarta-feira, um caos no trânsito, né? Gente deixando o carro no meio da rua aí, no meio do caminho. E eu queria compartilhar com vocês o que está lá em Lucas 8. Lucas 8, 40. Nós vamos ver aqui a história de duas pessoas que tiveram um contato com Jesus. Duas pessoas que tiveram algo diferente com Jesus, algo de especial com Ele. E você vai ver que Jesus ele tem algo para todas as pessoas que o buscam. Não vai importar muito a forma, você vai ver aqui, mas que o Senhor ele tem compromisso com aqueles que o buscam. Bem? Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Então aqui, nesses versículos, nesses próximos versículos, nós vamos ver Jesus de cara com a doença e com a morte. São situações que podem tirar o sossego de qualquer pessoa. Quem aqui não fica, às vezes, abatido até por uma gripe, por um resfriado, e muito mais abatidos, eu tenho certeza. Ô, Terezinha, só Jesus na causa, né? E muito mais abatidos quando isso acomete um ente querido. Nessa história aqui tem um pai. Nós vamos ver o que aconteceu com esse pai. Aqui diz o seguinte: prestem atenção nas palavras. Quando Jesus voltou, falei para vocês que era 8h40, Lucas 8h40? Amém? Glória a Deus? Amém. Então, vamos lá. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então, ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo,
Então somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menino, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou. Olha a palavra de novo. Imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Amém. Queridos, aqui a gente vê num trecho do 40 ao 56 quantas coisas aconteceram. Jesus estava caminhando, ele estava voltando e uma multidão o recebia ali com alegria. Vamos começar a prestar atenção nos pedacinhos dessa história. Quem foi que se chegou a Jesus naquela hora? Como era o nome do rapaz? Jairo. Ele era o quê? Ele era o líder. Ele era o líder da sinagoga. Queridos, quando a gente começa a observar os pontos desse trecho, a gente começa a ver uma coisa muito interessante. Quem foi ter com Jesus naquele momento foi um homem que ele era líder. Ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento. Só que quando ele viu, vou usar um termo agora que todo mundo vai entender, que o calo apertou. Quando ele viu que não tinha mais saída, quando ele percebeu que o poço estava lá sem fundo, ele foi ter com Jesus. E Jairo, ele teve que sobrepor vários obstáculos aí. Se você for ver o transcorrer desse texto, a primeira coisa que Jairo teve que pular, a primeira coisa que Jairo teve que, como um obstáculo para ele, foi a sua posição. Queridos, essa palavra é para a igreja. Porque muitas vezes nós temos aqui casais, famílias, passando por dificuldade. Mas de repente a sua posição não permite que você admita. Que posição é essa? Nossa, mas eu já estou há 10 anos na igreja, como é que eu vou falar lá pro pastor que eu estou com um problema desse? Nossa, mas eu sou filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, como é que eu vou falar isso na igreja? Como é que eu vou admitir que eu tenho esse problema? Ontem nós tivemos aqui o Chan pregando, e o Chan comentou uma coisa muito interessante. Filho de uma casa, de um lar, onde as pessoas serviam a Deus. E isso não foi suficiente para que o Chan se mantivesse nos caminhos do Senhor. Não foi. Por quê, queridos? Isso vem para que nós possamos entender que a salvação ela é individual, assim como a sua escolha por Jesus também é individual. Podemos nós aqui, com todas essas crianças da cara branca aí, né, ensinar para eles os caminhos em que eles devem andar. Mas vai ter um momento em que eles terão que escolher. Eles vão ter que fazer a opção. E essa opção, ela vai direcioná-los na sua vida profissional, no seu relacionamento, no seu namoro, quem eles vão escolher para seguir um relacionamento. Tudo isso vai influenciar. Então, esse homem, ele teve que se sobrepor a esse obstáculo, que era a sua posição. Líder da sinagoga era o homem que chegava antes de todo mundo para cuidar de tudo, deixar tudo certo, tudo em ordem. Era ele que dava as ordens ali dentro. Só que ele percebeu
que só o conhecimento dele não iria ser suficiente, porque a filha dele estava para morrer. Só que ele teve mais um obstáculo que ele teve que sobrepor: a multidão. Você imagina, a gente aqui numa festa, todo mundo feliz, todo mundo contente. Vou dar um exemplo, no dia que teve o teatro aqui, todo mundo que veio ver o teatro, qual que era o objetivo do pessoal? Assistir a peça. De repente chega uma pessoa aqui com o seu coração amargurado. E ela pode até nem ter ouvido exatamente o que estava sendo tratado aqui em cima. Mas essa pessoa ela tem que ter a coragem de se sobrepor à multidão, de cruzar essa multidão, que não está com o mesmo estado de espírito dela. Pessoas às vezes estão felizes e você está triste, para que você possa se achegar a alguém que possa te dar uma palavra. Pessoas que eu vi que passaram a reunião inteira às vezes cabisbaixo, mas quando chega a hora do apelo, ela tem que se levantar e vir aqui à frente para receber com uma forma de fé aquilo que Deus tem para tratar com ela. E é isso que aconteceu com Jairo. Ele teve que se sobrepor à sua posição, porque crente também passa por dificuldade. E ele teve que também se sobrepor à multidão. E aí nós temos dois obstáculos. Digo para vocês que tem crente que por já para de vir na igreja. Tem pessoas que vêm na igreja, fica 2 semanas, curte uma campanha, vou fazer uma campanha. Acabou a campanha, não aconteceu? Vai embora. Não quero mais, não serve para mim. Jairo não. Jairo teve paciência. Sabe por que eu digo para vocês que ele foi paciente? Porque ele chegou para Jesus. E aqui a palavra diz que ele prostrou-se aos pés dele, implorando para que ele fosse à sua casa. Porque a única filha dele, que tinha a idade do Davi, estava à beira da morte. E então, por que ele teve que desenvolver a paciência ali? Naquele momento, o que ele esperava de Jesus? Que Jesus ouvisse aquilo e fosse lá na casa dele fazer aquilo que ele achava que era melhor. Queridos, eu digo para vocês que isso se repete hoje, e muito. Quantas pessoas não vêm à igreja e querem a solução, assim? Muitas pessoas vêm à casa do Senhor e antes de receberem o tratamento, elas querem receber o antídoto, algo que seja eficaz, mas elas não querem o tratamento. E Jairo, ele foi impactado nessa hora, porque no momento que Jesus, ele imagina um homem prostrado, com vestes sacerdotais, um homem na sua posição, e o pior, gente, todo mundo vendo, Jairo, ali naquela condição dele, prostrado aos pés de Jesus, e de repente, uma confusão. O que aconteceu? Uma mulher toca na borda das vestes de Jesus, e naquela hora o que acontece? Que gol, menino! Alguém está prestando atenção, hein? O que aconteceu, Luca? Aquela mulher foi um gol mesmo de placa. Ela foi curada. Sabe por quê? Queridos, agora você entende por que Jairo teve que ser paciente. A história dele parou ali. O problema de Jairo não foi mais ouvido. Por quê? Porque a filha dele estava morrendo. Mas uma mulher chegou ali e pôs as mãos nas vestes de Jesus. Sabe a história dessa mulher, queridos? Ela estava há
de novo a idade da Sofia. Imagina, o tempo de vida da Sofia. Essa mulher teve a sua menstruação, os dias normais, o fluxo, e de repente, esse fluxo não parou. Deve ser alguma coisa, né? Algum problema, eu sei lá, a idade tá chegando, né? Fiquei nervosa, não sei, pode ser algum probleminha. Mas o segundo mês entrou e esse fluxo não parou. Terceiro, quarto, 1 ano, 2. E essa mulher gastou o que ela tinha. Nesta condição, a mulher, ela era afastada da família. Mas, como a palavra do Senhor diz que ela gastou tudo que ela tinha, aí a gente pode ver que a família estava com ela sim. Apesar de tudo, a família estava com essa mulher. Porque quem tinha condições de manter uma mulher naquela época era o homem. Então acho que a família custeou o tratamento dela. Mas eles perderam tudo que tinham. Porque não foi suficiente para que ela pudesse ser curada. Só que presta atenção, mais uma vez nós vamos falar de persistência. Esse homem, ele foi persistente. Mesmo nesse momento ali, em que parecia que Jesus não ia mais resolver o problema dele, essa mulher, ela estava há 12 anos buscando a resposta para ela. 12 anos essa mulher ia na sinagoga. Eu não sei qual frequência, se todo mês, se todo dia, se toda semana, mas ela ia até a sinagoga. Ela não desistiu. Sabe por quê? Porque ela sabia que uma hora a coisa ia mudar. Ela sabia que uma hora a situação dela ia mudar. E ainda bem que ela foi persistente. Porque nesse dia, essa mulher foi mais uma vez. Poderia ser mais uma vez, como você está vindo aqui na igreja mais uma vez. Mais uma vez que eu estou indo aqui. E mais uma vez ela foi. Só que dessa vez, Jesus estava lá. E quando ela tocou, você ouviu o que eu falei? Nesse dia, Jesus estava lá. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, porque essa mulher, queridos, ela tinha conhecimento. Ela sabia que quando o sacerdote, as vestes dele passavam, saía virtude, saía cura. E ela sabia quem era Jesus. Ele estava lá no templo ensinando. E quando Jesus se aproximou dela, aquela multidão comprimindo, ela podia ter tocado em qualquer lugar, querido. Poderia ter tocado nas mãos, poderia ter tocado nos cabelos, ela poderia ter tocado no rosto de Jesus. Mas, Sofia, vem cá. Você sabe o que é orla? Você sabe? Barrado? Barra, você sabe? Onde é que está a barra? Está lá embaixo? Tá, então vem cá. Mostra aqui para eles. Se você quiser tocar, faz de conta que eu estou com uma roupa bem comprida, Sofia. Se você quiser tocar na barra, na orla da minha veste, como é que você tem que fazer? Você viu o que essa mulher fez? Faz de novo, Sofia. Muito bem. Obrigada, Sofia. Essa mulher, ela poderia ter tocado nos cabelos, no rosto ou na mão, mas ela foi aonde ela sabia que ela tinha que estar. Ela se humilhou. Ela foi lá nas vestes, foi lá na orla das vestes de Jesus e tocou. Tocou ali. E imediatamente, diz a palavra, ela foi curada. Amém, queridos? Eu acho que vocês não estão entendendo. Vamos fazer que nem a maior serviço. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Vocês estão dormindo? Presta atenção. A mulher
a veste de Jesus e foi curada imediatamente. Gente, quantos anos essa mulher sofreu? 12. Tem noção do que é 12 anos? A gente não aguenta uma semana de fluxo e não morre, né? E essa mulher, 12 anos, perdendo a dignidade. Ainda mais que uma mulher assim tinha que ficar afastada da sociedade. Então, queridos, aqui nós vemos que essa mulher, quando ela toca cessa a hemorragia imediatamente. E Jesus, na mesma hora, diz: quem tocou em mim? Porque de mim saiu virtude. E então, aqueles que estavam do lado de Jesus, a multidão, tem pessoas, querido, do seu lado, que vão dizer para você assim: para. Tocou o quê? Para. Seu marido vai voltar? Capaz. Sua casa restaurada? Seu marido para Jesus? Sua esposa para Jesus? Imagina. Seus filhos no caminho do Senhor? Imagina. Olha o tipo desse menino. Olha o jeito que essa menina anda. Olha a roupa dela. Olha a roupa dele. Olha como é que esse menino se comporta. Como é que esse menino vai ser de Jesus. Então, queridos, da mesma forma que aconteceu aqui com essa mulher. Não, tem muita gente apertando. Jesus, para com isso. O senhor tá com toque, né? As pessoas estão comprimindo aqui, não tem como saber. Obrigada, filho. E então, Jesus falou: não, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Foi diferente. Eu sei. E então a mulher percebeu que ela não poderia mais guardar para ela aquele milagre. E ela contou para Jesus o que tinha acontecido. E ele disse para ela: filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Queridos, aqui eu contei a história para vocês e vocês ficaram observando. Imagina Jairo, com a filha dele morrendo, e tudo esse lance rolando lá. Como ficou a cabeça de Jairo? Se ficou ruim, ficou pior ainda. Por quê? Quando Jesus termina essa história, chega alguém e diz: agora eu quero que você interprete isso da forma que você quiser. Chega alguém e fala para Jesus assim. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Como você acha que foi esse não incomode mais o mestre? Você acha que isso foi de uma forma a deixar as pessoas tranquilas? Não, foi para envergonhar Jesus mesmo. Foi para deixar Jesus lá embaixo. Uma cura tinha acabado de acontecer. Um milagre tinha acabado de acontecer. Mas eles colocaram ali: presta atenção, deixa ele em paz aí, porque a sua filha morreu. Está atrás dele? É nesse Jesus que você acredita? Sua filha morreu. Seu casamento acabou. É nesse Jesus que você acredita? Seu filho está doente. Quantas coisas são lançadas na sua vida, querido? E aqui não foi diferente. E então, quando Jesus percebe o que estava acontecendo, imediatamente o que ele diz: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E aí o que Jairo teve que vencer, queridos? A incredulidade. Jairo já tinha passado por uma prova de fogo ali, porque teve que vencer a multidão, teve que vencer a sua posição social, teve que vencer um monte de coisa, e ainda teve que ter paciência para aguentar aquela mulher lá que foi curada, e ainda teve que demonstrar fé.
A minha filha está morta. Tá bom, tá bom. O senhor está falando que ela está curada? Tá bom, eu vou acreditar. Só que quando ele chega lá na casa, gente, aqui ó, ouvindo Jesus, né, no 51, quando chegou à casa de Jairo, olha isso aqui, gente, que dica. Não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Quem tem entrado na sua casa? Nas horas de dificuldade, nas horas que os problemas vêm, você abre até para manicure, vai fazer sobrancelha, a mulher que faz a sobrancelha até chora com você, né? Para quem você tem aberto o seu coração, querido? Jairo e Jesus estavam ali, ó, juntinho. Só entrou para fazer algo ali quem realmente podia ajudar. Porque gente vai ficar chorando e lamentando, estava tudo lá fora. Pessoas que não acreditaram, pessoas que não acreditam na promessa que Deus tem para você. Não é nelas que você tem que colocar o seu ouvido. Não é para elas que você tem que dar confiança, querido. Se não tem ninguém que venha socorrer você, acorda. Jesus está contigo. Jesus, ele estava ali. Ele não foi na hora que Jairo chamou, mas ele foi na hora dele. E o tempo dele sempre é o melhor. Amém? Amém. O tempo de Jesus é sempre, o tempo de Deus é sempre o melhor para nós. E o que aconteceu então? Jesus entrou na casa de Jairo. Somente ele, Pedro, João e Tiago, pai e a mãe da criança. E então, enquanto isso, o povo se lamentando e chorando, Jesus vai lá para o povo e fala: não chore, ela dorme. E o povo começou a rir. O povo que estava chorando começou a rir. Que sentimento era esse, gente? Vocês acham que era sincera aquela choradeira? Falei para desligar. Falei. Ó, Espírito Santo, mostra, né? Revela, Jeová. E então, quando esse Jesus que nós conhecemos hoje, que está presente aqui através do seu Consolador, que foi esplendidamente mostrado para nós como ele trabalha, esse Consolador que hoje está aqui é aquele que Jesus deixou. E Jesus, nessa história aqui, ele não deixou que a multidão ficasse na orelha de Jairo ali. Jesus foi lá, tomou a menina pela mão e o espírito dela voltou. E ela se levantou, olha a palavra de novo, imediatamente. Queridos, quando a coisa é com Jesus, é imediatamente. Mas o imediatamente dele é muito louco, porque é no tempo dele. Foi imediatamente, mas teve que acontecer um momento em que Jairo foi confrontado ali no seu poder, foi confrontado na sua paciência, na sua posição. Mas quando chegou a hora, foi imediatamente. Então, queridos, eu quero dizer para você que nós temos que crer que esse tipo de ação acontece nos dias de hoje. Acontece porque se eu pedir para ficar de pé os milagres aqui, vocês vão ver quantos milagres nós temos. Glória a Deus. Amém. Então eu sei que tem restauração de família, cura financeira, relacionamento, filhos, sabe? Tantas coisas que você tem que
que colocar diante do Senhor e o Senhor vai responder. Deus está tratando com você. Mas a hora que tiver que acontecer, gente, vai ser, imediatamente. Mas para o imediatamente de Deus acontecer, você tem que estar diretamente ligado a Ele. Foi só quando Jairo deixou a multidão, deixou aquela turba que estava falando o contrário, e lá dentro da casa dele, junto com aqueles que criam, ele conseguiu que o milagre acontecesse. Ele creu e assim aconteceu. Amém? Você crê também? Glória a Deus. Sabe, queridos, a gente fica imaginando quantas coisas que podem nos acometer, né? Quantas a gente vê às vezes pessoas passando por dificuldade, mas você tem que crer. Crer que Deus está no comando. Não vou dizer para você que você não vai ter aflição, porque a própria palavra diz que nós teremos aflições. Mas a palavra que diz que nós teremos aflições também diz que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Amém? E Ele está aqui essa noite. E eu quero deixar uma palavra para vocês, queridos, de ânimo. Porque tem muito crente que tem lançado maldição sobre a sua vida. Nem precisa do diabo para fazer isso, porque ele mesmo se encarrega. É o hard. Conhece o hard? Hard. Oh, vida. Oh, azar. Quem já viu? Querido, presta atenção. Tá me ouvindo? Olha para mim. Para com isso. Para com isso. Jesus está cuidando de você. Se Jesus é com você, se Deus está no comando, se você ficar se lamentando, o que vai ser de você? Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar no Deus que você serve. Você não acredita por você e nem pelos outros. Não é verdade? Então, queridos, essa palavra hoje é para você ver que quando Jesus está no negócio, as coisas acontecem. Amém? Cutuca quem está do teu lado e fala assim: as coisas vão acontecer com Jesus do teu lado. Cutuca mesmo. Cutuca esse dia que está dormindo aí, ô Beth. Cutuca, fala aí, ó. Quando Jesus está com você, as coisas acontecem. E acontece como, gente? Imediatamente. Amém? Então você que quer que algo aconteça imediatamente, faça como essa mulher. Venha aqui, agora, imediatamente. Venha colocar diante do Senhor aquilo que tem tirado a tua paz. Aquilo que venha que é frente. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Corre, faz que nem a mulher. Se ela não comprimisse, não ficasse ali, ó, esmagada no meio da multidão, nada iria acontecer, querido. Nada iria acontecer. Eu não sei o porquê que você veio imediatamente aqui, querido. Mas Jesus sabe. Glória a Deus. Jesus sabe por que você está aqui. O choro pode durar uma noite, mas a nossa alegria, queridos, ela vem pela manhã. E eu quero dizer para você que Deus, Ele tem algo de especial para tratar com você todos os dias. A cada dia, a misericórdia do Senhor vai se renovar na sua vida. Amém? Amém. Então, se amanhã você acordar e não tiver nada bom,